Bom dia! Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana para a nossa leitura do nosso livro Respire e Conte Até 10. Para quem está entrando agora, está assistindo essa live, a gente estamos lendo, né? Eu e a Andresa está entrando aí. A gente, desde o início do ano, a gente está lendo esse livro e a cada capítulo a gente fala sobre um tema. E o tema hoje é orientação sexual e preconceito. Então sejam bem-vindos para quem está entrando agora, para quem está assistindo. E caso vocês queiram ver as lives anteriores, tem muito tema bacana que eu e a Andresa já lemos, né? Como Na Adversidade, Descubra Seu Poder Interno, Meu Marido, Meu Karma, Guerra em Família. Semana passada a gente falou sobre dores da alma, tudo se resolve na cama, aborto. Então é uma variedade gigante de procurem assistir, tem muita coisa boa para vocês aqui. Eu e a Andresa, a gente discute bastante coisa e é bem interessante. Bem-vinda, Andresa. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, vou só ajeitar o meu fone. Tá. Então, como eu estava falando, né, para as pessoas, a gente já está no capítulo 13 desse livro, enquanto você arruma aí seu fone. E hoje a gente vai falar sobre orientação sexual e preconceito. Mas, caso vocês tenham interesse, tá na minha página, tá na página da Andresa, as lives. Escutem, tem muita coisa interessante, muita coisa para a gente refletir. Enfim, é uma variedade. E a nossa proposta é a gente trazer esse autoconhecimento para vocês, para engrandecer, né? Trazer um pouco mais de leveza na vida, trazer mais conhecimento, tentar se encontrar aí, caso você ainda não se encontrou, tá bom? É isso. Bom dia a todos que estão entrando. Hoje tem uma surpresinha aí para mim, a minha mãe entrou na live. Oi, mãe! Que coisa boa! Quem é ela que tá aqui? Ela tá como ML Souza. Olá! Maria Aparecida. Um beijo, mãe. Dona Maria Aparecida, acho que ela espero que você... tá com saudade de mim. Isso porque você acabou Fiquei uma semana com ela. Ela tá com saudade. Melhoras para as senhoras e para o seu marido, viu? Tenho acompanhado aí um pouquinho com a Andresa a cirurgia de vocês. Vamos lá, amiga? Vamos lá. Mais um tema maravilhoso. Muita coisa aqui, né? Vamos lá. Então, o tema de hoje, capítulo 13, orientação sexual e preconceito. O autor começa com uma frase de Emmanuel. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Desculpa, sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que eles se utilizem de semelhantes recursos. Emmanuel, Vida e Sexo. Deixa eu... Só lembrando aqui que a Emmanuel, ele era o mentor espiritual do Chico Xavier. E através do Chico, né, ele trouxe muitos livros, muitas informações que eu acho bem pertinente para quem tiver interesse, né, de ler os livros psicografados, né, de Emmanuel. Ele sempre traz uma visão muito boa, muito clara, independente da religião.
né? Ele traz sempre as reflexões dele sempre muito pertinente. Excelente, excelente dica. Adoro as leituras dele. São muito enriquecedoras, né, para a nossa vida, porque ele traz uma visão do que a gente faz, né, com as nossas próprias vidas, né, e que a gente precisa trazer o autoconhecimento, praticar o bem, né, para que a gente não sofra lá na frente, né? Mas Sim. vamos lá. E a literatura, ela vem sempre para esclarecer, né? E não é os livros psicografados, principalmente, né? Eles vêm psicografados através de uma espiritualidade maior, mas eles vêm sempre com reflexões, eles não vêm trazendo a religiosidade, né? Se Não. você quer religiosidade, você vai para um centro, você vai estudar, se matricula, é como uma escola normal. Mas se você quer entendimento, então essas escritas que vêm através dos espíritos superiores, eles trazem muita reflexão e muito entendimento para o nosso dia, né? Traz alívio, né, para a nossa alma. Verdade, verdade. Boa dica. Vamos lá. E daí o autor traz dois esclarecimentos, né? Inicialmente, alguns esclarecimentos são oportunos. A orientação sexual é o direcionamento do desejo sexual e da afetividade para um determinado sexo, independente de ser o mesmo sexo da pessoa ou não, podendo ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Eu vou ler o 2 e a gente dá uma pausa, né, Andresa? 2. É sabido, mas não custa lembrar que o termo homossexualismo, na atualidade, não é mais utilizado pois indicava uma doença. A Associação Americana de Psiquiatria, assim como a OMS, atualmente consideram a homossexualidade tão somente uma variante normal do comportamento sexual humano. Né? Vale lembrar, né, como o próprio texto fala, que a homossexualidade era tida antigamente como uma doença, né? E hoje não é tido mais, mas sim como uma opção sexual de cada um. Né? E o que ele passa aqui pra gente, a orientação sexual é o direcionamento do desejo sexual. E a gente vem com preconceitos, né? Com tema preconceitos. É um tema bem delicado, né, Andresa, para a gente falar, porque hoje a sociedade brasileira, eu não vou falar do mundo, né, mas a sociedade brasileira, ela ainda é muito preconceituosa, né, principalmente falando disso. E hoje vem a juventude com uma potência tão grande para talvez mostrar, né, a essa nova, a antiga geração, da minha para trás, da sua mãe, essa liberdade que eles estão buscando. Mas daí a gente pensa até onde vai essa liberdade, mas não é o tema, né, da live. Você quer falar alguma coisa? Complementar? Quero sim. O que o autor quer enfatizar nesse tema não é a questão da opção, mas sim do que está por trás dessa opção, para não ser banalizado, né? Porque de banal por banal, isso pode acontecer de pessoas do mesmo sexo ou de pessoas de sexo opostos, né? Vamos dizer que uma prostituição, você não precisa se prostituir com outra, tendo um relacionamento com outra mulher. Você pode estar num relacionamento com outro homem, com seu parceiro, e estar se prostituindo fora. Então, assim, falando de moral, né? O que tem a moral? O que está por trás do homossexualismo? O que tem por trás do que ele quer trazer? É o ser humano. Então, em primeiro lugar, existe um ser humano que está ali, como ele colocou, direcionando o seu desejo sexual. Se a gente for levar para o lado da ciência, e eu não sou a melhor pessoa para falar de ciência, mas quando se fala
existe na genética um pouco mais de cromossomo X numa pessoa que veio como uma menina, um pouco mais de cromossomo Y, e não como era antigamente, né? Uma coisa mais para vir como uma composição mais feminina ou mais masculina. Então, e aí a gente fala dessa parte da ciência, aí a gente vai falar da parte da espiritualidade. Quando a gente fala de uma espiritualidade mais superior do que nós, hoje na 3D, o espírito, ele só é um espírito. Ele é uma centelha, uma fagulha de luz. Nós não somos nem feminino, totalmente feminino, e nem totalmente masculino. Hoje estou aqui num corpo feminino porque eu vim manifestar esta minha persona. Passar por algumas situações com este corpo e com essa composição. Mas isso não quer dizer que eu acredito que em outras vidas eu já não fui homem. Então, a espiritualidade explica de uma forma, a ciência explica de outra forma, mas tudo existe uma explicação. Mas por trás de tudo isso, existe um ser humano que tem desejos, tem afetos, e ele vai despontar os seus desejos e os seus afetos através daquilo que compõe que é da sua composição. Então, seja ele homossexual, bissexual, heterossexual, não importa. O que está por trás de tudo isso é uma pessoa com sentimentos, com valores, tá? Então, não quero discutir a opção sexual, mas o que está por trás dessa opção. Exatamente. A Inês falou isso, aqui, né? a gente nasce com a sexualidade. Não temos como escolher a nossa sexualidade, exatamente. O que a Andresa acabou de comentar, né? A gente já nasce com esses cromossomos. Não temos como Sim. optar, a sexualidade já nasce conosco. Sim, mas as opções de como se relacionar, a gente que escolhe, né? E a gente às vezes tem uma atração maior pelo mesmo sexo ou pelo sexo oposto. É como você vai levar essa vida, né? Que a gente vai ler aqui um pouquinho, que a gente vai entrar propriamente no tema, né, Andresa? Sim, sim. Vamos lá. A citação de Fernando Pessoa diz: o amor é que é essencial. O sexo é só um acidente. Pode ser igual ou diferente. O homem não é um animal, é uma carne inteligente. É simples, é fácil compreender. Cada um tem o direito de se relacionar com quem achar conveniente. Certa vez um rapaz me disse: devemos perseguir e bater em homossexuais, pois a homossexualidade é uma imoralidade. Aí ele fala: desejo de demovê-lo àquela opinião, disse-lhe: o senhor é casado? Sim, sou e tenho 3 filhos. Seja honesto comigo. Não minta. Já traiu sua esposa? Bem, sabe como é. Sou homem e poderíamos refletir sobre o que realmente é imoral. Alguém que ama verdadeiramente alguém do mesmo sexo, e aqui não estamos falando de prostituição, comércio do corpo, ou alguém que é casado e vive a pular a cerca, faltando com respeito à própria família. Né? A gente, Tomemos cuidado com o julgamento, né? às vezes, a gente é tão preconceituoso, né? Racismo, preconceito, que a pessoa é gorda, é magra, é alta, é branca, é negra. É tanto preconceito até no homossexualismo ou dos dois lados, né? Como é que fala? No homossexualismo, no heterossexual e até no bissexual. E eu acho que a gente precisa, antes de qualquer coisa, olhar para nós, né? Como que eu estou reagindo a essas atitudes? Como que a gente se coloca no Meu mundo? Deus, que atenção. Como que a gente se coloca no mundo, sendo que a gente faz coisas erradas, né? A gente vem de uma cultura dos nossos ancestrais, dos nossos avós, bisavós,
às vezes, muito até dos nossos próprios pais, que o homem trair a mulher é normal, mas a mulher jamais pode fazer isso. Sim, Mas eu posso ter o preconceito com o homossexual, sendo que ele está é, apaixonado e curte, tem uma relação amorosa, respeitosa, honesta com a pessoa que ele escolheu ou que ela escolheu para viver, enquanto muitos casamentos estão fadados à falência desses casamentos porque não existe respeito, não existe honestidade, existe violência. Então, como sim, que a gente está se posicionando perante o outro sem a gente olhar para nós mesmos? Qual sim. que está sendo o meu É, preconceito, né? a gente tem, como o autor fala, né, cuidado com os julgamentos, né? Nós temos julgado muito e se policiado de menos, né? Porque falando em moral, o que que é imoral? Né? Se eu colocar que ser casada com o homem e a mulher é o certo, então eu quero dizer que o restante é errado. Essa ideia precisa ser desconstruída, porque não existe mais hoje, nos dias de hoje, essa questão de estar certo e ser errado. A gente percebe que tem muito mais moral num casal. Não estou puxando sardinha para ninguém, gente, pelo amor de Deus, o foco não é esse. Tem muito mais moral num casal homossexual, muitas vezes, do que num casal homem e mulher. Sim. Porque existe a traição, como o autor bem trouxe. E num relacionamento homossexual, bissexual, ali existe, muitas vezes, existe muito mais respeito do que numa estrutura que se diz normal. E aí, eu queria aproveitar, trazer esse tema, eu queria trazer para os nossos assistidos, que são homossexuais, bissexuais, e que passam por uma profunda rejeição dentro de casa. Né? Então, o quanto que nós, quando julgamos, esquecemos que por trás dessa pessoa existe um ser humano. Um ser humano que sofre, um ser humano que chora, um ser humano que se pune, que se cobra por não ser o que a mãe gostaria que fosse, um ser humano que se pune o tempo todo e se julga como se fosse errado ser o que ele é. Então, é uma questão que ela é muito mais profunda. A gente aqui está falando que o autor trouxe, é uma coisa bem superficial, que ele quer trazer um respeito. Né? Vamos respeitar as diferenças, né? Mas o que está por trás de tudo isso, quem é esse ser humano e o quanto que isso pode ser prejudicial, ao ponto de muitos deles não conseguir elaborar isso de uma forma como a gente às vezes fala na terapia, liga o foda-se, né? Para algumas pessoas, o que está pensando, o que não está pensando, liga o foda-se. Isso não impede que você seja o que você precisa ser. Mas algumas pessoas não conseguem lidar com essa questão. E isso pode gerar uma dor tão profunda que pode levar até ao suicídio. Porque se eu não sou perfeito, então eu não sou merecedor de estar na carne, eu não sou merecedor de estar em vida. Então, gente, muito cuidado com os julgamentos, muito cuidado com a subjugação em cima de pessoas que é X ou que é Y. Né? Se eu julgo que o certo é uma coisa, não quer dizer que a outra coisa é errada. Né? Só policiem os pensamentos, porque, como o autor diz, é um ser humano que está atrás desse nome, né? desse rótulo que é colocado. Eu acho que é legal também trazer, Andresa, as nossas crenças, né? Que, na verdade, a nossa sociedade, a igreja, seja qual for a religião, colocou que o certo é homem com mulher, mulher com homem, ponto final. E começou a banir isso. Mas se a gente for olhar para a história, né, a época do Egito, né, a época de Roma, isso era abertamente aceitável. Só que veio uma sociedade, uma época que se colocou muito preconceito. E aí, hoje, nós temos essas crenças enraizadas, dizendo, você tem que
Sua filha tem que se relacionar com o menino, criar uma família, ter filhos. E hoje a gente tem tantas possibilidades. Eu lembro que minha filha, eu acho que tinha 8 ou 9 anos de idade, não sei se eu te contei essa história. É, ela um dia entrou, eu fui buscar ela na escola, ela virou e falou assim: mãe, você vai continuar me amando se eu gostar de outra mulher? Ela nem sabe, né? Na época nem sabia o que era isso. Hoje ela tem 14 anos. Aquela pergunta, né, me pegou de surpresa. Eu falei: sim, eu vou continuar te amando. Você é minha filha, não me interessa as suas escolhas. Eu falei assim: mas se eu casar com uma outra mulher? Aí eu, com as minhas crenças, né, enraizadas, ainda não tinha tanto conhecimento, autoconhecimento, eu virei para ela e falei assim: mãe, Deus quer que a gente criou um homem e uma mulher para os dois ficarem juntos. E só assim você vai criar uma família. E ela virou para mim e falou assim: ai, mãe, você é tão bobinha. Como assim? Eu falei: eu posso adotar uma filha. Eu posso adotar um menino. Tem tanta criança abandonada. Então, olha a mente de uma criança, né? Então, é justamente as minhas crenças, eu querendo embutir as minhas crenças na da minha filha. Então, a gente precisa ter um pouco de discernimento para tentar, não é superar, mas analisar quais são as minhas crenças para que eu possa julgar o outro ou sugestionar a minha própria filha a ter uma opção que me satisfaça ou que eu acredito ser a melhor. E eu acho que com isso a gente acaba julgando demais, né? Hoje, por Sim. exemplo, ela estuda numa escola católica onde a escola aborda esses temas de uma forma muito respeitosa, porque se vê hoje nitidamente que tem mães casadas com outras mulheres e tem pais casados com outros homens. Como que a gente vai colocar isso para as crianças? Né? Com preconceito, com as nossas próprias crenças? Então a gente tem que se libertar um pouco daquilo que será que é certo e o outro é errado? Bem, exatamente o que você colocou? Ou será que eu estou errada e o outro está certo? Eu acho que o ponto principal é a gente analisar a felicidade do outro e a minha felicidade. Porque quantos casais que a gente escuta que vive por aparência, mas que o marido está lá com outro homem, mas não aceita falar, assumir, fica em dor anos e anos, porque não tem a coragem de assumir para a família, para os pais ou para a própria esposa a opção. E daí vive uma vida de infelicidade, né? Sim, com certeza. Que Vamos ler mais um pouco? Vamos, que Inês escreveu aqui? O meu filho está sempre ligado. É isso aí. Minha filha, se a gente comenta algum preconceito, alguma frase de preconceito, ela já pune a gente. E eu acho que o grande aprendizado de nós seres humanos é com os nossos filhos. Eles têm muito que aprender. E no início, minha filha é impressionante. Ela corta mesmo. Olha o preconceito. A gente olha e fala: epa, peraí, vamos corrigir isso daqui. Ai, que linda, Yasmin, já sou fã dela. É isso aí, Inês. Precisamos de mais Yasmin no mundo, é isso aí. E mães abertas a olhar essas crenças enraizadas, viu? Isso que a gente precisa. Vamos lá, continuando. Tomemos cuidado com os julgamentos. Não estamos neste capítulo levantando uma bandeira, mas apenas ressaltando que todos nós temos o direito de ser como somos. O que realmente tem importância é ser feliz. E se para sermos felizes não estamos lesando ninguém, nem a nós mesmos, devemos ir em frente e, com todo respeito, dar uma banana para quem pensa diferente. É bem aquilo que que eu falei, né, Andresa? Quantos casais estão infelizes e
vivem uma relação por aparência, sem a coragem de assumir o seu lado, às vezes, homossexual. Então, quem que você está lesando e não assumir? Você? A sua família? Ou aquele companheiro que você está apaixonado? Então, a gente precisa trazer a nossa essência, trazer a nossa verdade, porque todo mundo pode ser feliz, independente das suas escolhas. E por conta, às vezes, da família, do preconceito que a família tem, a gente não assume aquilo que de fato é a nossa verdade, né? Com certeza. E como você e a Yasmin conversaram, né? Você não vai se deixar de ser minha filha pela sua opção sexual. Isso é fantástico. Eu acho que se todos os pais conseguissem ver desta forma, o mundo estaria muito menos denso, né? Não estaria tão pesada essa questão. E é isso, gente, é acolher, porque nós precisamos de acolhimento, da empatia, né? Porque uma pessoa não escolhe ser isso ou ser aquilo por uma escolha consciente. Ela tem questões no seu corpo, no seu físico, existem coisas que eu não sei explicar a ciência, a partir dos cromossomos ali. Mas está dentro, faz parte desse ser humano, dessa essência, se relacionar com pessoas do mesmo sexo, né? Então, hoje o mundo está muito mais aberto para essa questão, está mais tranquilo. Eu já passei por questões, né, anteriores aí, a gente já viu o preconceito mesmo na família mesmo, o quanto de preconceito que já existiu por pessoas ter optado por ter essa opção sexual. Mas eu vejo isso muito natural, assim como a religião que a gente escolhe, a opção sexual. Então, preconceito a gente vai ter sempre, né? O preconceito do outro, né? Aquilo que eu não consigo aceitar, que eu estou vendo ali do externo. Hoje nós estamos focando na sexologia da pessoa, né? Na opção sexual da pessoa. Mas o preconceito, ele está aí, né? E a gente leva para todas as orbes, né? Tanto a religião quanto a opção sexual, enfim. Julgar menos, né? Ter um pouco mais de empatia com o ser humano, né? Com o que está por trás o que essa pessoa representa, né? Ô, Andresa, eu vou até, não é corrigir, mas complementar umas coisas que, né, pela nossa relação que eu tenho muito próxima às amigas, às mães das amigas da minha filha, a gente pega mulher com mulher, homem com homem, né? E eu acho que às vezes não é nenhuma questão de DNA, de cromossomos, também não sei explicar essa parte científica, acho que eu pulei essa matéria na escola, mas assim, às vezes a gente, nas nossas relações, a gente se decepciona muito, às vezes, até pelo sexo oposto, né? Porque nós somos literalmente diferentes, né? A mulher tem uma outra forma de pensar, o homem tem outra, e a educação também é muito diferente. E às vezes as pessoas se decepcionam tanto com o sexo oposto que acaba abrindo margem para experimentar o novo. E tá tudo bem. E hoje eu percebo nas minhas relações que tem muita mulher feliz da vida por estar se relacionando com outra mulher. E os homens também a mesma coisa. A gente não está falando aqui de promiscuidade, né? Porque eu acho que é outro assunto completamente diferente. E sim a opção de ser feliz. Eu acho que o autor quer trazer muito isso, independente da sua orientação sexual, como eu quero ser feliz. E às vezes você passa anos, sei lá, 40, 50 anos da sua vida acreditando que você pode ser feliz com o sexo oposto. E tem tantas decepções que fala, nossa, eu não quero mais. E abre a porta para conhecer o sexo, o mesmo sexo, né? E eu acho que o que importa mesmo é a essência, é a felicidade do relacionamento que você pode trazer, independente da sua opção.
né? Porque a gente vê tantos casais trazendo violência, violência verbal, violência física, que traz o vício, que traz a bebida, né? Como ponte de fuga de um relacionamento e que muitas vezes você cai em decepção. E daí você pode abrir a porta para conhecer. E não tem nada de errado. Eu acho que o que importa é você não lesar a você mesmo, como o autor diz, ou lesar o outro. Né? Como aquela historinha, né? Eu Exatamente. fiquei com meu marido, a Mariazinha ficou com o marido 50 anos, mas o karma dela era só 20 anos. E mesmo assim, ela ficou mais 30 anos aguentando aquele homem viciado, violento. Gente, para que lesar? Você está lesando a si próprio e também não ajudando o outro a procurar uma solução, né? Ó, a Asla Exato. é mãe de uma amiguinha da minha filha. A Mimi é maravilhosa, ela é muito querida, a melhor amiga que a Malu poderia ter. Obrigado, Asla. Eu também amo sua filha, um doce de pessoa inteligente. É sempre gostoso, né? A gente ter essas amigas crescendo juntos e vendo a evolução de cada uma, né? E uma suportando o que eu digo, dando apoio para outra. E eu acho que a minha filha e essa Malu são lindas, adoro. Ó, a, a Inês, eu acho que já saiu. Mas vamos lá, É. vamos continuar? Quer Deixa falar eu só alguma coisa? complementar, Rê. Quero, sim. Eu, felizmente, eu tenho contato com muitos homossexuais, né? E eu diria, assim, que eu sou apaixonada pela autenticidade deles. Eu falo que são as minhas amigas no corpo de homem, né? E eu consigo ter essa empatia, eu consigo ter essa conexão. Então, eu só queria trazer que, por trás dessa pessoa, existe um ser humano, com sentimentos, com defeitos e qualidades. Então, a promiscuidade está nos dois lugares. Não tem o lugar certo e o lugar errado. Não. As coisas boas e ruins estão em todos os lugares, são seres humanos. Então, assim, eu só queria trazer isso, né? O quanto que a gente pode se permitir, porque ainda existe muito preconceito, né? Ah, não, nossa, olha como que ela é, olha como que não é, olha que jeitão de homem, olha que jeitão de mulher que ela tem. Então, assim, são as crenças que nós trazemos aí enraizadas que precisam começar a ser desconstruída, né? Porque por trás de tudo isso tem seres humanos e excelentes seres humanos, né? Não é pela opção sexual que vai ser menos ou vai ser mais. O meu melhor amigo é um advogado, excelente advogado. Beijo, meu querido. Então, assim, ele é a pessoa que, num momento muito difícil da minha vida, foi a única pessoa que me ajudou. Então, assim, se eu fosse esperar o certo, né, as pessoas casadinhas, bonitinhas, com seu maridinho ali na conjuntura, que a pessoa não teria ajuda nenhuma. Mas às vezes, é as pessoas que a gente menos espera que são as que mais nos ajudam. E é isso, são seres humanos com qualidades, com defeitos. A promiscuidade está nos dois lugares, nem no lugar certo nem no lugar errado, está nos dois lugares. Então, todos os seres humanos têm qualidades e têm defeitos. Cada um enfrentando os seus desafios da vida normal. Somos perfeitamente imperfeitos, qualquer um, independente da sua Exatamente. opção, né? E só corrigindo uma informação aqui, que nós temos um momento de uma breve escolha. Como eu sou espiritualista, eu não poderia deixar de dizer que quando nós reencarnamos, nós optamos de reencarnar de uma forma ou de outra, só que nós não temos esse controle aqui na carne. Exatamente. Mas lá no plano espiritual, eu já sabia se eu ia nascer num corpo de mulher, num corpo de homem, se eu ia ter trejeitos, se não ia ter, como que seria essa constituição. Eu devo ter escolhido, eu devo não. Com toda certeza, quando nós nascemos, nós escolhemos estar aqui na condição que escolhemos. É isso aí, acho que bem colocado, acho que nós escolhemos renascer da forma, com a família, tendo os irmãos, nesta vida. Então, nada é por acaso, né? Se eu tenho alguém homossexual na minha família, a gente tem que olhar com respeito, sem julgamento,
E eu acho que o que importa é a nossa orientação para que essa pessoa seja feliz, né? Exatamente. Vamos lá, continuando. Quando falamos de sexo, o problema não é a homossexualidade, mas sim a pornografia. Pesquisas norte-americanas apontam que todos os anos são produzidos milhares de filmes pornográficos e que atualmente 70% dos adolescentes que usam a internet acessam sites pornográficos. Lembrando que esse livro, acho que ele é de 2013, se é que eu não me engano. Isso. Então, É isso mesmo. 2013. Imagine como que está esse índice agora, né? Com tantos aplicativos, crianças, não é nem adolescentes que já têm celular, né? Que a gente orienta as mães, né? Olhem, procura saber, tenha conversa aberta, porque quanto mais a gente esconde, ou quando a gente mais proíbe, mais curiosidade cria-se, né? E essa indústria do sexo, ela é gigante, vocês não têm ideia. Então a gente precisa olhar realmente como que a gente está tratando os nossos filhos, né? Ou a nós mesmos. Porque tem gente que necessita de olhar essa, digamos, essa pornografia para estimular. E quando a gente fala aqui do sentimento, né, da essência, qual é a relação que você está tendo? Não estou falando que é errado, mas qual é o sentimento que a gente está colocando nas nossas relações, independente das opções, né? Então é um índice muito alto. Bom, em síntese, a orientação sexual de uma pessoa não interfere diretamente no seu caráter. Consciências não são coisas, corpos não são descartáveis. Sendo assim, ninguém deve tratar o outro apenas como objeto de prazer. E ele termina assim: lembrando-se disso, sejamos felizes e auxiliemos para a felicidade do outro, independente de nossa orientação sexual. Exatamente. Como a gente vem falando, né? Não somos descartáveis, não somos corpos descartáveis, nós somos seres humanos com sentimentos, com emoções. Eu acho que o grande ensinamento aqui desse capítulo é o julgamento, né? Que ele traz a questão homossexual. Você vê que o livro foi escrito há 10 anos atrás. Muita coisa não mudou. Não. Muita coisa mudou, mas muita coisa não mudou. O preconceito, as crenças, né, que nós trazemos muito enraizadas do que é certo, do que é errado. Então, se eu, na minha conjuntura, né, na minha família, eu digo que o certo é homem e mulher, então se é mulher com mulher, está errado. Vai deixar de ser filha? Vai deixar de ser filho? Então, vamos trazer essa reflexão, né? Entender quais são os meus bloqueios, os meus preconceitos, né? Para que eu não faça uma transferência de uma coisa errada para os filhos. Né? Eu vou falar diretamente assim, como se eu estivesse falando com uma mãe aqui. Que essa mãe que saiba acolher, se prepare, eu não conheço, eu não entendo, mas como que eu posso buscar, como que eu posso entender, como que eu posso fazer para aceitar em mim que eu tenho uma filha homossexual, bissexual, o que quer que seja a opção que ela tenha escolhido. Então, como eu vou lidar com isso, né? Infelizmente, eu tenho pacientes nesse sentido, né? Assistidos nesse sentido, e eu percebo o quanto que é sofrido, tanto para essa mãe que não consegue entender, e o quanto que é sofrido para essa filha não ser aceita por essa mãe. Né? E a mãe, você pode falar muito mais do que eu, que você está falando bastante da mãe nesse mês, o quanto que a mãe desempenha um papel importantíssimo na vida dessa filha. Então, eu sei que os dois lados, a gente não pode olhar só para o lado do preconceito. E será que é só preconceito que essa mãe vive? Será que é só preconceito? Quais são as crenças que ela precisa derrubar, né? Uma vivência, uma vida, uma estrutura que ela trouxe dos seus pais. Então, quebrar isso também não é fácil. Não. Mas também
ficar parada e não aceitar, também não é o melhor caminho. Então, buscar aceitar, buscar ver nesse filho o ser humano que existe nele, não o sexo que ele resolveu assumir. Mas o que está por trás desse filho? Quem é esse filho para você? Né? Por que será que ele está aí? Que ele veio de você com tanto pai e tanta mãe para escolher? Por que ele escolheu justamente você para ser essa mãe e essa acolhedora nessa vida, nesse mundo? A gente, esse mês, né, como a Andresa falou, eu tenho feito algumas lives a respeito de terapia sistêmica, né, da constelação sistêmica. E o tema desse mês é mãe. E a gente percebe o tanto que nós, mulheres, e os homens também, que têm a questão da relação com a mãe e com o pai, quantas dores nós temos por conta de expectativas que tivemos na nossa infância. E hoje, a gente, sem querer entrar muito no assunto, mas hoje a gente traz crianças rebeldes, crianças que estão, não digo promiscuidade, né? Eu falo porque a gente percebe, vai para o carnaval, a competição é quantas bocas mais eu beijo, né? Carnaval é assim. Vamos ver quem que ganha entre os amigos mais boca que se beijou. Isso é a promiscuidade. Agora, o que está por trás disso? Né? Por que leva uma pessoa a querer beijar ou transar né, com várias pessoas? E daí vem a mãe, né? A mãe ou o pai, a gente sempre fala, a culpa é da mãe, sempre é da mãe. Porque a mãe é que te dá a vida, a mãe é que te leva para o mundo, a mãe que te dá o amor, te dá o carinho. E às vezes essa falta da mãe e também a falta do pai, ela te gera no sistema algumas coisas que às vezes fala assim, eu levo minha vida do jeito que eu quero, mas lá na frente vai sofrer porque alguma coisa faltou. E não é culpa da mãe, né? Foi assim, a mãe entregou o que ela podia entregar. Hoje eu sou mãe e eu tento fazer o meu melhor, mas é o melhor que eu posso. Se minha filha vai ter algum problema, alguma dor, é porque ela tinha que sentir aquela dor. Mas eu não deixei de dar o meu melhor. Mas procurar entender por que meu filho está entrando no cigarro, por que meu filho está entrando nessa de querer se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Porque se não tem trejeitos, que aí vem os cromossomos, vem o DNA, né, que às vezes a pessoa nasce mesmo com uma predisposição, mas para quem não tem essa predisposição, por que meu filho está, como se diz, me enfrentando, querendo me magoar, querendo fazer coisas erradas para me chatear? Ele não está querendo fazer isso para te chatear, ele está querendo só o amor. E a gente precisa entender qual é a dor dele para dar esse suporte para ele poder, como se diz, abrir a mente, abrir a consciência que aquilo que ele está vivendo não vai trazer a felicidade, mas que ele tem que buscar. Então, quando o autor fala que, né, a orientação sexual não interfere diretamente no seu caráter. Então, qual é o meu legado que eu posso dar? É o respeito, o respeito consigo mesmo, né? Quando eu passo para minha filha, você precisa se respeitar e exigir respeito dos outros. O que eu tenho de valor, quais são os seus valores. Então, a gente orientar os nossos filhos e também olhar, se você não está feliz, olhar para a tua essência e saber o que você está deixando passar para a sua vida. Né? O que você não está sendo verdadeira com você. Então, a gente precisa
Acho que eu devaguei muito aqui, né? Acho que eu fui para os extremos. Mas Foi para vários lugares é, agora. mas o que eu quero trazer, gente, é a tua felicidade. E a felicidade dos seus filhos, se for o caso, né? Dos seus irmãos. Exato. Qual é esse preconceito? Por que que você está tendo esse preconceito? Será que não é uma crença? A gente precisa parar de julgar o outro e olhar para si próprio, porque a felicidade pode estar do seu lado, em qualquer lugar, independente das suas escolhas, né, Andressa? Sim. Quando eu tive meu primeiro filho, né? Eu fui fazer ultrassom e o meu médico virou para mim falando, né? Eu queria tanto saber qual é o sexo do meu filho, qual é o sexo. E aí ele falava assim, olha, eu acho que é homem. Mas até ele fazer 18 anos, tem muita água para rolar para ele saber se ele vai querer ser homem ou não. Então, assim, de uma forma, né, de brincadeira, ele trouxe isso para mim. E assim, gente, o que eu mais gostaria de deixar nessa live hoje é: não rejeitem seus filhos, não rejeitem essa pessoa que você deu à luz, né? Vou falar aí diretamente com as mães. Não rejeitem a opção sexual que eles escolheram ou que eles trouxeram para poder para o próprio desafio da vida, né? Apoiem. Por que que eu falo isso? A rejeição é uma dor que ela rasga na alma. Ela é uma dor que, se ela não está dentro da estrutura familiar bem colocada, se ela não estiver bem resolvida, essa rejeição, essa filha, este filho, vai levar para o mundo. E aí é como se o mundo a rejeitasse. Então, tudo que acontece no entorno dela, ela vai trazer com essa concepção que você, mãe, está passando para ela de não aceitação. Então, é como se o mundo não aceitasse, mas não que o mundo não aceite. Ela traz isso dentro dela como uma estrutura familiar. Se eu certo é ser, não é ser isso, então eu sou errada. E no mundo eu me vejo errada, eu me vejo rejeitada. Então é uma sensação que o ser humano, e eu estou falando do homossexualismo, mas isso poderia estar em qualquer pessoa. Então aceitem, né? Não estou falando que é para aceitar promiscuidade, para aceitar o vício, como a gente colocou aqui anteriormente, mas a opção sexual não define o ser humano. E eu complemento aqui, Andresa, se por acaso você que está aqui na live ou está escutando a live e está triste porque existe preconceito com a família, da família, procure se abrir e trazer a sua verdade, a tua felicidade, né? Porque não é aqui só o papo da gente com as mães, mas se você também e não está feliz por conta do preconceito ou da resistência que está ao seu entorno, a melhor forma é trazer a verdade, né? Porque quando a gente esconde, parece que todo mundo julga mais, né? E a gente se sente mais julgado. Então, quando a gente traz essa verdade e falar, eu gosto, eu quero, eu estou feliz dessa forma, as pessoas começam a aceitar. Porque você teve a humildade de assumir e falar, é assim. Se gosta bem, você vai estar do meu lado. Se não gosta, você pode partir, porque esse sou eu. Então, é a gente se assumir também, né? Nesse papel. Nessa condição, é isso. Bacana. É isso, amiga. Muito obrigada. Mais uma vez, um tema bem, bem amplo, né? A gente tentou aqui ao máximo não trazer a questão... o máximo que a gente poderia entregar aqui, e eu quero trazer, como eu venho falando, a dor dói, a rejeição dói, o abandono dói. Então, não rejeitem, não abandonem seus filhos, né? Estão aí no seu lar, nasceu de você, não foi por acaso. Então, vamos aprender juntos com eles. Tem uma página que eu sigo, que é da Nani People. Entra lá, olhem, vocês vão ver o que é acolher um filho
homossexual. Como é que chama? Ali vocês vão... Da Nani People, ela é uma pessoa famosa, né, nas redes sociais. Tá. E eu adoro ver as postagens dela, porque ali ela traz que desde muito pequeno ela já despontava, né, essa faceta feminina. E o quanto que ele já sofria de bullying, de preconceito. Só que a mãe nunca abandonou. A mãe nunca esteve contra. A mãe sempre apoiou e falou: se você veio desse jeito, meu filho, é porque você tem muito a ensinar para esse mundo, então eu estou com você. É isso aí. E assim, deixo aí de sugestão, né? E acho que é isso. Bacana. Acho que a gente não tem mais o que falar, acho que é isso. Não, bacana. Ó, depois escreve para mim, Andresa, que eu vou colocar nos comentários essa sugestão, né? Tá certo. Ela. O próximo capítulo é O que cai do céu é chuva, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Agora, eu queria dar uma abertura rapidinho para a Andresa falar do que ela vai trazer aí, eu acho que no mês de junho ainda esse mês, Andresa. Fala um pouquinho. Ainda não defini a data exata, mas assim, iniciando junho, eu quero já colocar esse projeto para frente, né? Vou fazer mais uma vez, como já havia feito em outras oportunidades, o baralho terapêutico gratuito. Vão ser vagas limitadas, né? Vou direcionar alguns horários e quem quiser já pode, a partir de agora, né? Porque eu ainda não fiz divulgação nenhuma, mas pode me chamar no direct e falar: eu quero participar. E eu já coloco, já deixo ali o horário reservado, tá? Depois eu só vou alinhar o dia certinho, né? E acertar a hora certinha. Mas eu vou trazer mais uma vez a semana do baralho terapêutico gratuito. E depois do baralho vamos ter novidades, mas eu ainda vou deixar em off. Depois, lá na frente a gente fala mais um pouquinho. E eu, toda segunda-feira, eu estou fazendo lives sobre terapia sistêmica com o tema mãe. Então, se vocês tiverem interesse, acho que eu já fiz 3 lives, vai no meu perfil, estão lá gravadas, salvas, e a gente também vai trazer uma novidade, quem sabe, constelação online para algumas pessoas. Mas a gente está reformulando, né, trazendo a ideia, e na semana que vem eu vou anunciar. Então, se vocês quiserem, também entra nessa live, participa, que vai vir novidades aí mês que vem, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Semana que vem nós estamos aí. Tá bom. Obrigada, viu? Foi ótimo. Espero que todos vocês tenham gostado. E se tiver oportunidade de conhecer alguém, né, com essa questão da orientação sexual, indica a live para ganhar mais autoconhecimento. Tá bom? É isso. Um beijo, Andresa. Obrigada. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Até.